A paz do Senhor Jesus, amada e amado do Senhor, passando aqui para te uma palavra de Deus, para edificar a tua e a minha vida. Abra comigo no livro de Marcos, capítulo 7, verso 24 ao 30. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós te louvamos, nós te bendizemos e engrandecemos o teu nome. A ti toda a honra e toda a glória, Senhor. Nós te louvamos, te bendizemos e engrandecemos. Guarda-nos, Senhor, na entrada e na saída. Guarda nosso filho, nosso cônjuge, nossa casa, nosso lar, nosso trabalho. Repreende todo mal, todo engano, tudo aquilo que não é do Senhor, em nome de Jesus. Amém. A palavra do Senhor em Marcos diz assim: E ele, levantando-se dali, foi para o território de Tiro e Sidom. Ali era a fronteira entre os territórios gentios, né? Entrando numa casa, queria que ninguém soubesse, mas ele não pôde esconder-se. Porque uma mulher cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo falar dele, veio e lançou-se aos seus pés. E a mulher era grega Cirofenícia, de nação gentílica, uma gentílica. E lhe rogava que expulsasse da sua filha o demônio. Mas Jesus lhe disse: Deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, respondeu e lhe disse: Mas também ainda os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas dos filhos. Então ele lhe disse: Por esta palavra, vai, o demônio já saiu de tua filha. E aí, indo ela para sua casa, achou a filha deitada sobre a cama, pois o demônio já tinha saído. Glória a Deus. Que exemplo o Espírito Santo de Deus nos deixou de fé, de fé. Foi necessário Jesus passar pelos territórios de Tiro e Sidom, pelas fronteiras. Por que foi necessário? Deus, hoje, ele diz para mim e para você, é necessário ele passar por aí. É necessário ele passar em um lugar onde muitos pensam que você não é digno, que você não pode, que você não é, apropriado a receber a bênção. Mas é necessário, porque Deus tem visto a tua dor, tem visto a tua luta, porque ali existia uma mulher que ela não suportava ver a dor da sua filha sendo atormentada por espíritos imundos. Nós temos entendimento de que nós, como pai e mãe, quando vemos um filho sofrendo, dói em nós. Nós queremos curar, nós queremos lançar. E esse exemplo dessa mãe que se lançou aos pés de Jesus, chamou ele de Senhor, tipo, não um Senhor como Deus, mas ela não tinha esse entendimento ainda, mas um Senhor que poderia cuidar, zelar, fazer aquilo que ninguém fez por ela. Nós, quando vemos uma oportunidade por um filho, nós fazemos de tudo. Foi o que Deus fez por mim e por você. Ele deu Jesus para nos resgatar de um lamaçal de pecado. E não somente a nós, todo aquele que nele crê, todo aquele que vier a ele. E aquela mulher foi a ele, foi o maior exemplo de amor, de fé. E ali a maior lição que Deus estava dando através daquela situação, onde Jesus pôde mostrar, olha, não basta apenas vocês dizerem que creem, mas vocês têm que ter fé. Fé verdadeira. Aquela mulher se lançou. E então Jesus disse ali que primeiro ele tinha vindo para os filhos, que é o povo de Israel. E ela ali não se ofendeu quando Jesus disse que não convinha. Que não convinha. Mas esse aqui é um exemplo que Deus deu diante daquele povo que o seguia, de que não é quem é o escolhido, quem é o primeiro, mas é quem exerce a fé. A fé é o firme fundamento daquilo que não se tem. A gente não vê, mas já existe no mundo espiritual. A fé é tomar posse daquilo que nossos olhos não vê fisicamente, mas ele já existe, é a certeza de que Deus está cuidando de você. Quando essa mulher se lançou clamando a Deus, ela tinha certeza que ele tinha cura para a filha dela. Ela tinha certeza de que com ele estava a solução. Então, Deus, ele não tem mais preferidos. Ele escolheu um povo para levar sua glória, um povo para dar exemplo, um povo para ser resgate, um povo para dizer, nós conhecemos o Deus único. Venha, mas não foi um povo que muitas das vezes, quando Jesus veio ali, estava sendo a pedra de tropeço. Esse povo da época de Jesus, eles estavam sendo impedimentos para muitos.
Eles colocavam fardos nas pessoas. E essa mulher, ela já tinha procurado, com certeza, em todos os lugares que ela podia, que ela ouviu falar que existia uma solução. Ela foi, mas ninguém pôde ajudar ela. O maior tormento da vida daquela mulher era ver um filho sendo atormentado por demônios. E ela se lançou e disse: sim, Senhor, mas também ainda os cachorrinhos debaixo da mesa comem a migalha dos seus filhos. Dos filhos, né? Então ela se coloca numa posição de humildade, de fé, uma posição que permite ela receber, uma posição que ela entende. Eu não vou indagar o Senhor dizendo que eu sou digna, que eu sou correta, mas Senhor, eu estou me colocando nessa posição como um cachorrinho, como a indigna, como a não merecedora, mas eu creio que no Senhor está o poder da cura, da libertação, porque no Senhor está a vitória, no Senhor tenho todas as coisas que eu preciso. Então aquilo agradou o coração de Jesus. Quando nós entendemos que nós precisamos de Jesus, que Jesus é o meio de chegarmos ao Pai, que Ele é a ponte, que Ele é a conexão, que Ele veio para nos tornar filhos, né, Cordeiro em Cristo, nós somos agraciados por Deus. E aquela mulher não se importou de ser humilhada diante das pessoas. Às vezes o que Deus quer é o teu derramamento, não importa o que vão dizer, não importa o que vão falar, mas é uma entrega total e completa. E você vai ver, aquilo que tem te afrontado hoje não vai te afrontar mais. Aquilo que tem te aterrorizado hoje não vai te aterrorizar mais. Aquilo que tem sido falta na tua casa não vai ser mais. Deus vai libertar teu filho, a tua casa, a tua família, em nome de Jesus. Você é mais do que vencedora em Cristo Jesus. Aleluia. Então ele disse, esta palavra, por esta palavra, então, pela fé dela, pelo entendimento que ela teve, pela atitude de humildade daquela mulher, vai, o demônio já saiu de sua filha. Essa solução já está resolvida na tua vida. É o que Deus diz para mim e para você. Quando nós nos ajoelhamos diante dele em sinal de humildade, coração quebrantado, falando: Senhor, no Senhor está a minha esperança, no Senhor está a minha solução. Eu creio, o Senhor pode me dar a hora que o Senhor quiser, o Senhor pode fazer quando o Senhor quiser. No Senhor está a fonte da vida e da morte. No Senhor está a salvação, está a prosperidade. Então, quando Deus viu isso nela, Jesus viu isso nela, aquilo encheu o coração de Jesus. Foi o maior exemplo para aqueles homens vendo: olha, vejam, enquanto vocês me negam, enquanto vocês me rejeitam, tem alguns que estão querendo as migalhas. Tem alguns que estão querendo um tempo comigo, estão querendo algo tão simples de mim. Enquanto vocês querem continuar na posição do controle da vida de vocês, tem alguém aqui se lançando totalmente diante de mim. E aí o que Deus quer, que nós venhamos entregar o controle da nossa vida nas mãos dele. Aquela mulher, ela estava disposta a entregar o controle da vida dela. Ela se lançou ali por completo diante de todo mundo. Nem que fosse só por uma migalha. E ela sabia, nem que fossem as migalhas de Deus, era melhor do que a situação em que ela se encontrava. E ela não se importava de ser humilhada, porque melhor é estar na mão de Deus, sendo lapidado, sendo exortado, do que estar na mão do cão, do que estar na mão do inimigo. E aquela atitude de fé daquela mulher agradou muito a Deus. E veja, e indo ela para casa, achou a filha deitada sobre a cama, pois o demônio já tinha saído. Veja, o que indica para nós, se ela achou a filha deitada, era uma coisa que ela não via. Era uma coisa que não era comum. A filha era atormentada dia e noite. A filha não tinha paz nem mesmo para dormir. Veja, Deus ele quer trazer noite de sono para você. Deus quer trazer, né, a paz, a alegria, a libertação na tua casa. Eu não sei se você tem um filho na droga, não sei se você tem uma filha na prostituição, eu não sei o que tem atormentado o teu lar, mas
Derrame-se diante do Senhor e Ele vai entrar na tua causa. Tenha fé como essa mulher teve. Ela não se importou, ela não se ofendeu quando Deus a repreendeu, porque nós precisamos de correção. Como um filho precisa de uma correção, nós diante de Deus somos pequeninos, somos filhos, precisamos estar segurando nas mãos dele, porque ele é o Pai que corrige, que direciona, nos coloca no caminho. Então, exerça essa posição de fé, como essa mulher. A fé daquela mulher libertou a filha dela. A fé certa, a fé em Jesus, a fé naquele que tinha a solução para os problemas dela. Que você possa colocar a fé no que é certo, em Jesus. Coloca força em Jesus. Nem que seja para você se humilhar diante de Deus. Aí você fala, não, eu não vou me humilhar diante de Deus. Eu não vou pagar preço, para quê? Você tem pago o preço já no mundo, sofrendo. Você já tem se humilhado diante do inimigo da tua alma. Você já tem visto a humilhação do inimigo de zombar da tua cara, de ferir teus filhos, de levar eles para os caminhos ruins, de fazer eles cavalo de Satanás? Por que você não pode se humilhar um pouco para Deus? Por que você não pode deixar Ele te lapidar? Por que você não pode deixar aquele que vai, te exortar, mas também vai passar o bálsamo? Ele tem a cura, enquanto o inimigo da minha tua alma, ele só quer pisotear, humilhar e ver a nossa derrota, porque ele quer nos levar junto com ele. Ele é um derrotado, mas Deus veio para nos dar vida e vida em abundância quando ele deu Jesus naquela cruz. Então a abundância está em nós estarmos em paz com Cristo Jesus. Então não aceite a doença, não aceite a dor, não aceite, porque você fala, isso não faz parte da abundância de Deus para mim. Ele tem uma abundância de cura, de libertação, de salvação, de prosperidade. Mas é necessário nós estarmos com o coração como o dessa mulher. Quebrantado, voltado. Não importa, Senhor. Também os cachorrinhos comem da mesa das migalhas dos filhos. Não importa, Pai. Não importa se essa bênção não era toda para mim, mas eu me contento com aquilo que o Senhor me der. Eu me contento com aquilo que vem do Senhor. E ela alcançou aquilo que ela mais queria. Que era a libertação da filha dela. Sabe o que Deus está dizendo para mim, para você? Ele não vai fazer menos do que você espera. Ele não vai fazer menos do que você espera, que você almeja. Ele vai fazer exatamente e até muito mais do que você pensa. Aquilo que teus olhos não viu, teu ouvido não ouviu e sequer desceu ao teu coração. É o que Deus tem para nós, tem para você. Ele não é Deus que por algum momento ele estava ali testando a fé daquela mulher e também mostrando àqueles que estavam em volta, olha, enquanto vocês me rejeitam, tem alguém aqui querendo a migalha, tem alguém aqui vendo que aqui tem algo bom, que eu sou o caminho, eu sou a salvação, que nós não venhamos rejeitar. A fé daquela mulher agradou a Deus, aleluia, por esta palavra, isso pela fé, vai, o demônio já saiu da tua filha. Que nós venhamos ter no dia de hoje palavra de fé, de sabedoria, de ânimo, de alegria. Combate o medo, combate a desesperança. Fala, eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Deus está comigo, os anjos do Senhor estão me guardando. Eu sou amada, sou protegida, sou guardada. Em nome de Jesus. Amém? Então entenda, a tua fé na coisa certa, que é Jesus, no que é certo, no Mestre, ela traz um milagre. E Deus é um Deus que faz por completo. Aquela mulher disse que não se importava de comer as migalhas, mas Deus não deu migalha para ela. Ele não deu uma libertação provisória. Ele fez por completo. Ele fez por inteiro. E ela chegou na casa dela e encontrou a paz, a provisão, a cura, a libertação. Creia, você ainda vai ver no dia de hoje a tua vitória. No nome de Jesus, amém? E é maior do que você pode imaginar. Porque Deus, nosso Deus, não é Deus que nos dá migalha, mas sim o homem.
Ali quando Jesus usa essa frase, não é bom pegar os pão dos filhos e dar aos cachorrinhos, era porque o povo ali, Israel, eles achavam que a bênção era só deles, né? E ela disse que não se importava de comer as migalhas. Isso é aquilo que é bom, que Deus tem reservado, que é consagrado ao Senhor. Deus, aquele que rejeitou Jesus, ele deu livre acesso a nós, mas Deus, ele não nos dá migalha. Ali foi só uma forma de expressar para mostrar para aqueles homens, enquanto vocês estão negando de receber as bênçãos por completo, o pão da vida, vocês estão negando, né? Vocês não querem aceitar o pão inteiro, que é o pão da vida. Tem outros aqui, ó, querendo a migalha. Mas Deus, ele vai lá e ele dá por completo. Aleluia! Olha o que Deus está falando conosco no dia de hoje. Enquanto muitos negam, têm acesso ao pão, aqueles que ainda não são, estão em busca da migalha, mas Deus vai dar por completo em nome de Jesus, porque é a fé que salva, cura e liberta. Amém? Que o Senhor possa, né, estar aí, vendo um coração aberto para poder trabalhar. No nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde e faça o rosto dele resplandecer sobre você, que ele te traga paz. A paz que excede todo entendimento humano. Glória a Deus. Aleluia.